E aí, pessoal, uma noite mágica na Arena. O dia em que o Olímpico visitou a Arena. Para quem gosta de histórias mágicas do coração do Grêmio, ontem nós tivemos isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar do jogo, da torcida, aquela relação com a partida, das coincidências do jogo. O Grêmio venceu o Palmeiras e hoje vai secar o Botafogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, Real Inox, tudo sobre terceirização de mão de obra, soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, montagem, inox, laticínio, cervejaria, manutenção em geral. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai conversar com o pessoal da Real Inox e vai falar: tô vindo do CCD e quero ter o trabalho de vocês comigo aí, mas eu quero um descontinho. Dá aquela choradinha lá pro Alexandre, ele vai salvar você. Real Inox é parceiro aqui do canal. Gente, Grêmio 1, Palmeiras 0. O Picão fez o relato da arquibancada, eu fiz o vídeo ali, vocês viram depois, com os campeões mundiais, que estavam radiantes, felizes com a vitória do Grêmio. Mas ontem foi um dia diferente. O gol cedo, a necessidade do Grêmio de lutar contra uma grande equipe, o melhor time que passou pela Arena disparadamente dos outros. Eu tive a oportunidade de ver o Flamengo, eu tive a oportunidade de ver o Fluminense, eu tive a oportunidade de ver o Atlético, eu tive a oportunidade de ver o próprio Botafogo. Nenhum time é parecido com esse time que teve aqui ontem. Nenhum time. Esse time é muito melhor que os outros. Muito melhor. Time com opções dos lados do campo, time com força, time bem treinado. Falta uma coisa, é verdade, que é o centroavante, o cara para decidir o jogo. O menino Hendrick é muito bom jogador, mas ainda é um menino. Então, tem uma série de situações que colocam esse time à frente dos outros, à frente das outras equipes. Time organizado mesmo. Time que tem uma estrutura muito parecida há mais de um ano, mais de 3 anos, e faz deles realmente um time diferente. Mas o Grêmio enfrentou esse time. O Grêmio encarou esse time. O Grêmio não deixou jamais de lutar neste jogo. E esse me parece o ponto principal da relação do jogo com o que o Grêmio quer para o futuro. Na coletiva de imprensa, o Renato falou na possibilidade de título, dizendo que tem que fazer pontos fora de casa. Aí ele entra na questão anímica: nós perdemos por desatenção, perdemos por falta de qualidade fora de casa em alguns jogos. Mas agora o campeonato está posto diferente. O Grêmio tem um número X de pontos que faz com que olhe para o adversário, olhe para o contexto, espere o Botafogo. 8 pontos distancia o Grêmio do Botafogo. O Botafogo tem hoje o jogo contra a equipe do Corinthians, fora de casa. O Corinthians talvez poupe jogadores para a Sul-Americana, tá bem, só que o Corinthians vai jogar. O Corinthians precisa de pontos, o Corinthians está lá atrás do campeonato. E não se surpreendam se o time do Luxemburgo não fizer enfrentamento. Se o Botafogo fizer um ponto, ou seja, o empate fora de casa, o Grêmio terá tirado 2 nessa rodada. Assim como tirou 1 na rodada passada. E assim nós estamos caminhando, e assim nós estamos trabalhando. Essa força que o Grêmio está desenvolvendo faz com que a gente entregue para o Botafogo também a necessidade de vencer. E era isso que a gente pedia. Portanto, a noite mágica de ontem, que eu disse, uma noite em que o Olímpico visitou a Arena, e aí eu falava do jogo, do enfrentamento contra um grande Palmeiras, da necessidade de ter brigado, da luta que o Grêmio teve com o jogo, das escolhas, da relação do torcedor com o jogo. Ele transportou também uma esperança. Podemos vencer o campeonato? Claro que é difícil. E eu vou dizer mais, não é difícil pelo Botafogo. É difícil por nós. Porque esses jogos de entrega,
eles são de corda esticada. E a corda esticada não consegue segurar muito tempo. O Grêmio tem dificuldades de opções. Ontem, por exemplo, o Renato leu o jogo magnificamente, ele foi o grande protagonista do jogo. Quando a gente estava em dificuldade no primeiro tempo, ele trocou, botou mais força defensiva, recuou as linhas, tentou conter os lados do campo, conseguiu conter, o Grêmio conseguiu segurar o Palmeiras. Tudo isso é verdade, mas quando tu precisa ser propositivo, quando tu precisa ganhar os jogos, tu tem mais dificuldade. O Grêmio ganha os jogos sempre em cima do talento do Soares. Ontem, mais uma vez, uma jogada de lado, a bola vai nele, ele dá um tapa para dentro, o João Pedro sai na cara do gol. Ele é o construtor, mais uma vez, dessas situações, e foi ele, mais uma vez, que ganhou o jogo pro Grêmio ontem. Mesmo que ele não tenha feito um bom jogo ontem. Só que ele é a diferença, ele é o jogador da diferença. Assim como também nos anos 90 o Grêmio tinha diferenças na cabeça do Jardel, na força do time, na luta contra uma seleção que era o time lá do Cafu, do Roberto Carlos, do Edmundo, do Rivaldo, que jogavam contra o Grêmio e perdiam, assim como o de ontem perdeu. E isso se faz muito por essa relação de entendimento da luta. Por isso a figura do Olímpico ter visitado a Arena e ter entregue para a Arena ontem um time com um perfil um pouco diferente. Um time que precisou, em todos os processos do jogo, lutar. E lutou muito. Lutou com o jogo o tempo todo, não permitindo que o adversário se sentisse dono do local, se sentisse dono da realidade. O Grêmio brigou dentro do campo e o Grêmio brigou fora também. Os jogadores do Grêmio jamais se submeteram aos jogadores do Palmeiras, mesmo diante, muitas vezes, de algumas situações, como a do Gustavo Gomes fora do campo com o Reinaldo, os jogadores brigaram. E essa foi uma visita que é simbólica, mas que vale a pena, pelo menos, o registro, porque esse foi o sentimento de grande parte dos torcedores que estavam na Arena, de ver um Grêmio como nos anos 90. Um Grêmio que entrou para pelear e peleou e ganhou e deixou a torcida feliz. E hoje, à noite, nós vamos olhar e secar. Porque o Botafogo pode fazer 3 pontos, tirar 11 de novo e nós ficarmos nos olhando. Mas o Botafogo pode também não vencer, deixar a distância em 8. E aí, meu velho, 8, 15 rodadas, meio ponto por rodada, ninguém vai me dizer que não dá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.